Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a respeito dele a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém, e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial, que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá vós outros. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedesses proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portasses para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agisses segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se deveras e sinceramente procedestes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão, e foi-se para Beer, e ali habitou, por temer a seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém
Puseram contra ele homens de emboscada sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam, e isso se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas, e fizeram festas. Foram à casa de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque, e quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que o serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria a Abimeleque. Ele diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu em ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebede, saiu, e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto Abimeleque e todo o povo que com ele havia, se levantou das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: Eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: Onde está agora tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é esse porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Zalmon, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou, pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me vistes fazer, fazei-o também vós, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada,
e seguiram Abimeleque. As puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após de si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha tua espada, mata-me, para que não se diga de mim: mulher o matou. O moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque era já morto, foram-se, cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado a seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém fez Deus cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal.